A paz do Senhor, vamos dar início ao nosso estudo bíblico do dia de hoje. Hoje é o dia 80, vamos ler Números 32. As tribos de Ruben e Gade possuíam rebanhos enormes. Por isso, quando viram que as terras de Jazar e Gileade eram adequadas para os rebanhos, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos outros líderes da comunidade e disseram: Vejam que as cidades de Aterote, Dibon, Jazar, Ninra, Esbom, Eliale, Sibma, Nebo e Beon, o Senhor conseguiu toda esta região para a comunidade de Israel, e ela é adequada para criar rebanhos e para nós, seus servos, que possuímos rebanhos. Se contamos com o seu favor, pedimos que nos deixem ocupar esta terra como nossa propriedade, em vez de nos dar a terra do outro lado do Jordão. Moisés perguntou aos homens de Gade e Ruben: Então vocês querem que seus irmãos vão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que querem desanimar o restante dos israelitas de atravessar o rio para a terra que o Senhor lhes deu? Seus antepassados fizeram a mesma coisa quando eu os enviei de Cádiz, Berneia, para fazer o reconhecimento da terra. Depois que subiram até o vale de Escol e fizeram o reconhecimento da região, desanimaram os israelitas de entrarem na terra que o Senhor lhes dava. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele jurou: De todos aqueles que eu resgatei do Egito, ninguém com menos de 20 anos para cima, ninguém com 20 anos para cima verá a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, pois não me obedeceram de todo o coração. As únicas exceções são Caleb, filho do quenezeu Jefoné, e Josué, filho de Num, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele os fez andar sem rumo pelo deserto durante 40 anos, até que toda a geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. Mas aqui estão vocês, uma raça de pecadores, fazendo exatamente a mesma coisa, acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se vocês se afastarem dele, e se ele abandonar o povo no deserto outra vez, vocês serão responsáveis pela distribuição de todo o seu povo. Eles se aproximaram de Moisés e disseram: Queremos construir currais para nossos animais e as cidades para nossos filhos. Então nos armaremos e sairemos prontamente com os israelitas para a batalha, até que tenhamos levado em segurança para a sua terra. Enquanto isso, nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas que construímos aqui e estarão protegidos de ataques dos povos da região. Só voltaremos a nossos lares quando todos os israelitas tiverem recebido suas porções de terra. Não exigimos, porém, terra alguma do outro lado do Jordão. Preferimos viver aqui do lado leste do Jordão e aceitamos esta região como nossa herança na terra. Então Moisés lhe disse: Se fizerem como prometeram, e se armadas para as batalhas do Senhor, suas tropas atravessarem o Jordão
e continuarem a lutar até que o Senhor tenha expulsado seus inimigos, então poderão voltar quando o Senhor tiver conquistado a terra. Assim vocês terão cumprido seu dever para com o Senhor e para com o povo de Israel. A terra do lado leste do Jordão será sua propriedade da parte do Senhor. Mas se não fizerem como prometeram, terão pecado contra o Senhor e não escaparão das consequências. Vão, construam cidades para suas famílias e currais para seus rebanhos, mas façam tudo o que prometeram. Os homens de Gade e Ruben responderam: Nós, seus servos, seguiremos suas instruções. Nossos filhos, esposas, rebanhos e gados ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas nós, seus servos, todos armados para a guerra, atravessaremos o rio e lutaremos pelo Senhor, conforme nos ordenou. Moisés deu ordem ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos de Israel. Disse ele: Os homens de Gade e Ruben estão armados para a batalha e atravessarão o Jordão com vocês e lutarão pelo Senhor. Se o fizerem, depois que a terra for conquistada, entregue-lhes o território de Gileade como sua propriedade. Mas, se eles se recusarem a armar-se e atravessar o rio com vocês, serão obrigados a aceitar uma porção de terra que o restante de vocês em Canaã. As tribos de Gade e Ruben disseram outra vez: Somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenou. Atravessaremos bem armado o Jordão até Canaã e lutaremos para o Senhor. Mas nossa porção de terra estará aqui deste lado do Jordão. Então Moisés distribuiu armas entre as tribos de Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José. Deu-lhes o território de Seom, rei dos amorreus, o território de Og, rei de Bazã, toda a terra com suas cidades e o território ao redor delas. Os descendentes de Gade construíram as cidades de Dibon, Aterote, Arroé, Aterote-Sofã, Jazá, Jogbeá, Bet-Ninra e Bet-Arã. E todas eram cidades fortificadas e com currais para os rebanhos. Os descendentes de Ruben construíram as cidades de Esbom, Eliale, Queriatim, Nebo, Baal-Neon e Sibma, e mudaram o nome de algumas das cidades que conquistaram e reconstruíram. Os descendentes de Maquim, da tribo de Manassés, foram até Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que ali viviam. Moisés deu a Gileade aos maquiritas, descendentes de Manassés, e eles se estabeleceram ali. O povo de Jair, outro clã da tribo de Manassés, capturou muitos dos povoados de Gileade e mudou o nome da região para as cidades de Jair. Enquanto isso, um homem chamado Noba conquistou a cidade de Kenate e as vilas ao redor e deu seu próprio nome à região, chamando-a de Nuba. Este é o percurso que os israelitas fizeram quando saíram do Egito, organizados segundo suas divisões, sob liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés guardou um registro escrito de seu progresso. Estas são as etapas da jornada identificadas
pelos lugares onde passaram ao longo do caminho. Os israelitas partiram da cidade de Ramassés no 15º dia do primeiro mês, na manhã seguinte à primeira celebração de Páscoa. Partiram triunfantemente à vista de todos os egípcios. Enquanto isso, os egípcios sepultavam o filho mais velho de suas famílias, que o Senhor havia ferido mortalmente na noite anterior. Naquela noite, o Senhor derrotou os deuses do Egito com grandes atos de julgamento. Depois de partirem de Ramassés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, à beira do deserto. Saíram de Etã, voltaram para Pi-Airote, de frente para Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Saíram de Piarote, atravessaram o Mar Vermelho e chegaram ao deserto. Viajaram 3 dias pelo deserto de Itã e acamparam em Mara. Saíram de Mara e acamparam em Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Saíram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Saíram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Saíram de Dófica e acamparam em Aluz. Saíram de Aluz e acamparam em Redefim, onde não havia água para o povo beber. Saíram de Redefim e acamparam no deserto do Sinai. Saíram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote Taavá. Saíram de Quibrote Taavá e acamparam em Azerote. Saíram de Azerote e acamparam em Ritmá. Saíram de Ritmá e acamparam em Rimon-Pérez. Saíram de Rimon-Pérez e acamparam em Libna. Saíram de Libna e acamparam em Rissa. Saíram de Rissa e acamparam em Queelata. Saíram de Queelata e acamparam no Monte Sefer. Saíram do Monte Sefer e acamparam em Arada. Saíram de Arada e acamparam em Mequelote. Saíram de Mequelote e acamparam em Taate. Saíram de Taate e acamparam em Terá. Saíram de Terá e acamparam em Mítica. Saíram de Mítica e acamparam em Asmona. Saíram de Asmona e acamparam em Meserote. Saíram de Meserote e acamparam em Bené Jaacã. Saíram de Bené Jaacã e acamparam em Or-Gidgade. Saíram de Or-Gidgade e acamparam em Jobatá. Saíram de Jotibatá. Saíram de Jotibatá e acamparam em Abrona. Saíram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Saíram de Ezion-Geber e acamparam em Gades, no deserto de Zim. Saíram de Gades e acamparam no monte Or, na fronteira de Edom. Enquanto estavam ao pé do monte Or, por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu ao monte e morreu ali. Isso aconteceu no 1º dia do 5º mês, 40 anos depois que Israel saiu do Egito. Arão tinha 123 anos quando morreu no Monte Or. Amém. Vamos ler Lucas 4, versículo 31.
Então Jesus foi a Cafarnaum, uma cidade na Galiléia, onde ensinava na sinagoga aos sábados. Ali também o povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com autoridade. Certa ocasião, estando ele na sinagoga, um homem possuído por um demônio, um espírito impuro, gritou: Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem você, sei quem é você, o Santo de Deus. Jesus respondeu dizendo: Cale-se, saia deste homem. Então o espírito jogou o homem no chão à vista da multidão e saiu dele, sem machucá-lo. Admirado, o povo exclamava: Que autoridade e poder ele tem! Até os espíritos impuros lhe obedecem e saem quando ele ordena. As notícias a respeito de Jesus se espalharam pelos povoados de toda a região. Depois de sair da sinagoga naquele dia, Jesus foi à casa de Simeão, onde Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente, com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou de imediato e passou a servi-lo. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Muitos estavam possuídos por demônio, que saíam gritando: Você é o Filho de Deus. Jesus, no entanto, os repreendia e não permitia que falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Logo cedo, na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado. As multidões o procuravam por toda parte e, quando finalmente o encontraram, suplicaram que não as deixassem. Ele, porém, disse: Preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso fui enviado. E continuou a anunciar sua mensagem nas sinagogas de Judéia. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num barco e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelho diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, por- afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que havia pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão:
Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, disseram tudo e seguiram Jesus. Amém. Vamos ler Salmos 64, de 1 a 10. Ó Deus, ouve minha queixa. Protege-me das ameaças de meus inimigos. Esconde-me das tramas desta multidão perversa, do tumulto dos que praticam o mal. Eles afiam a língua como espada e apontam palavras amargas como flechas. De emboscadas atiram nos inocentes, atacam de repente sem medo algum. Animam uns aos outros a fazer o mal e planejam como preparar armadilha em segredo. Quem nos verá? Perguntam, enquanto tramam seus crimes e dizem: criamos o plano perfeito. Sim, o coração e a mente do ser humano são astutos. Deus, porém, os atingirá com suas flechas e repentinamente os derrubará. A própria língua os levará à ruína, e todos que os virem balançarão a cabeça em desprezo. Quando isso acontecer, todos temerão, proclamarão as obras de Deus e entenderão o que ele fez. Os justos se alegrarão no Senhor e nele encontrarão refúgio. E os que têm coração íntegro o louvarão. Os que têm coração íntegro o louvarão. Amém. Vamos ler Provérbios 11, versículo 22. A mulher bonita, mas indiscreta, é como um anel de ouro em focinho de porco. Amém. Chegamos ao final de mais um dia de estudo bíblico. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos em sua presença. Muito obrigada, Deus, por nos capacitar, por mais uns minutos que passamos conhecendo sobre suas escrituras. Muito obrigada, Senhor. Continue falando conosco. Continue, Senhor, olhando por nós, nos capacitando e nos protegendo. Em nome de Jesus. Amém.